Agora que o ConfUI está instalado, chegou a hora de entender o que está na sua frente. Nesta aula, vamos partir de uma tela vazia e construir do zero, passo a passo, o primeiro workflow completo de geração de imagens com SDXL. Você vai entender o que são nós, como eles se conectam, o que cada parte do modelo faz e como configurar os parâmetros para obter bons resultados. Se você já usou o Forge ou Focus ou o Automatic 1111, prepare-se para olhar debaixo do capô dessas ferramentas. Vamos construir um workflow SDXL do zero, entender a anatomia do modelo de IA, o UNet, o Clip e o VAI. Vamos aprender a organizar o Canvas com noodles limpos, configurar o KeySampler com parâmetros adequados para SDXL e salvar o workflow para reutilizar nas próximas aulas. Ao final, você vai gerar a sua primeira imagem dentro do ConfUI. Então, hoje vamos configurar a interface do ConfUI e entender a navegação básica, entender a anatomia de um modelo SDXL, o UNet, o Clip e o VAI, construir um workflow completo Text to Image, que é texto para imagem, com SDXL do zero. E uma parte interessante, vamos aplicar dicas de prompt e configurações de sampler para bons resultados. Salvar e reutilizar o workflow criado. Plataformas como Forge ou Focus, elas têm uma interface pronta. São mais simples de usar, mas escondem o que acontece por baixo do capô. O ConfUI expõe essa estrutura macarrônica interna como um sistema de nós, onde cada etapa do processo é visível e configurável. O principal argumento para aprender ConfUI é esse. Toda vez que um modelo novo ou recurso é lançado, do fluxo, controlnet, IP adapter, o suporte aparece primeiro no ConfUI. Então, quem domina essa ferramenta não fica esperando que as outras se atualizem. Então, vamos para a configuração inicial. Vamos limpar o workspace. Aqui nós temos algumas opções, como clicar em Graph e Clear Workflow e começar do zero. Então, nós temos um botão aqui embaixo que vocês não estão vendo, deixa eu colocar na tela aqui. Aqui, nós temos o botão Settings. Nesse botão, nós temos configurações do ConfUI. Nesse menu esquerdo, nós temos a opção Appearance, que é a aparência. Podemos configurar uma imagem de fundo para o Canvas, mais outras opções gerais. E aqui em cima nós temos a paleta de cores, onde nós podemos escolher o Dark, que é o default. Se quisermos uma opção clara, também temos a opção Light. E eu uso aqui a opção Arc. Nós não vamos mexer em mais nenhuma configuração, então vamos fechar a página de configurações e vamos dar uma olhada na navegação básica. Para efeito de zoom in e zoom out, nós podemos rodar a roda do mouse e ele vai aproximar ou afastar dos objetos. O clique normal, que é o clique esquerdo, eu agarro o canvas e movimento ele. Eu posso utilizar esse método para navegar entre os nós do canvas. Aqui embaixo nós temos uma caixa de ferramentas de visualização. Nós podemos usar o Fit to View. Então, se nós tivermos alguma coisa, vamos adicionar aqui alguma coisa. E se ele estiver muito afastado, rodei bastante a roda do mouse para afastar, eu posso clicar nesse botão Fit to View. Ele vai me trazer centralizado. Aqui temos controle de zoom e o Minimap. Minimap eu posso navegar também clicando com o botão normal do mouse, usando o Minimap. Nós temos também a opção da visibilidade do nó. Se eu quiser reduzir ele, ele se transforma aqui numa bolachinha. Então eu consigo esconder as informações caso eu não vá usar ou deixe ele temporariamente para uso posterior. Agora nós vamos falar de modelos. Onde ficam? Quem são? O que comem?
Antes de montar um workflow, nós precisamos ter um modelo. Vamos usar o Juggernaut XL, disponível no Civit AI. Vamos entrar então no site civitai.com, link para vocês na descrição do vídeo, e procurar pelo Juggernaut. Ele já vem aqui, ó, Juggernaut Excel. Então esse é o modelo que vocês vão precisar baixar. Cliquem nesse botão aqui de download. Eu já tenho ele baixado. Feito o download, ele vai estar na pasta de download de vocês. Aí vocês vão arrastar para a pasta do usuário que fica em Documentos, ConfUI. Aqui nós temos o Models. Dentro de Models, Checkpoints. Arraste o arquivo aqui para dentro. Eu já tenho ele aqui, o Juggernaut. Então o meu já está pronto. E essa é a pasta padrão para os modelos do tipo Checkpoint. Praticamente todos os modelos que você baixar desse tipo vão ficar nessa pasta. Com exceção de alguns modelos do Flux, que tem uma estrutura separada. Aqui, voltando no nosso Canvas, eu vou deletar esse nó que eu criei, clicando no botão Delete. Aqui nós temos também, falando ainda um pouco de navegação, nós temos as opções aqui na barra, acima dos nós, onde eu posso ter informações, posso apagar, posso mudar a cor do nó, posso pôr ele como verde, posso converter ele para subgráficos, que eu não sei o que é isso ainda, e o Mask Editor, que é o que eu estou estudando para edição de máscara. O Bypass, que nós vamos estudar depois, e temos várias outras opções. Ainda falando um pouco sobre navegação, nós temos aqui nessa opção das ações do workflow, eu posso salvar como, exportar, aí eu exporto um JSON, caso eu queira mandar para alguém, limpar o workflow, que vai apagar tudo. No caso eu vou fazer esse, inclusive, para a gente tirar essa imagem que está carregada, ó. Clear, ok. E deletar o workflow. No caso, eu vou salvar como workflow gerando imagem aula 02 e salvar. Vou fechar os outros workflows clicando no X. Aqui do lado direito, na parte de cima, nós temos as opções de rodar, o número de batch counts, ou seja, quantas vezes nós queremos rodar. Caso nós precisemos rodar em lote, esse botão ele para quando estiver executando, caso você queira cancelar. E aqui ele mostra quantos que tem ativos. Nós temos um painel de extensões também, que nós vamos falar mais para frente. E um painel de propriedades, nós, Global Settings, e os erros aparecem aqui também. Quando der algum erro vai aparecer nesse painel. Eu gosto de trabalhar com o Minimap fechado e quando eu preciso eu abro ele. Então vamos entender agora a anatomia do modelo SDXL. Para criar um nó, existe o modo avançado, que é o que eu mais uso, clicando 2 vezes no Canvas e escolhendo o nó que eu quero. Mas nesse caso, você precisa conhecer o nó que você vai querer carregar, então é mais avançado. O modo mais básico para o iniciante é clicar com o botão direito no Canvas para aparecer esse menuzinho aqui, ó. Neste menu eu tenho a primeira opção que é Add Node. E aqui eu tenho Loaders. Todos os loaders vão estar aqui, então é mais fácil de encontrar. E o que eu quero é o Load Checkpoint. Nós acabamos de instalar o modelo na pasta Checkpoints, nós queremos carregá-lo. E ele aparece aqui na lista. Como eu tenho dois, ele aparece os dois. O de vocês vai aparecer um só. Caso não apareça aqui, feche o ConfUI e abra de novo. Isso acontece quando você copia o modelo depois que você já abriu o ConfUI. Então, ao carregar esse checkpoint, ele expõe 3 saídas coloridas para a gente aqui. O Model, que é o UNet, que é a rede principal de pesos dele para fazer todos os cálculos matemáticos. Ela contém o conjunto de dados para geração de imagens. É o cérebro, né, da geração. O Clip, que converte a entrada de texto do prompt em representações numéricas que o modelo, né, o cérebro, entenda. No SDXL existem 2 encoders, o Clip-L e o Clip-G. No caso, a diferença básica dos dois é a quantidade de texto que ele vai processar, sendo que o Clip-L vai entender de forma mais simples e o Clip-G trabalha com textos mais longos. A terceira bolinha é o vai. É ele que converte aquele ruído matemático gerado pelo modelo de volta em pixels, produzindo a imagem final. No SDL,
Normalmente, esses 3 componentes vêm embutidos em um único checkpoint, um único arquivo safe tensors. No Flux, é comum tê-los separados por questão de que ocupam mais memória. Agora sim, vamos construir o nosso primeiro fluxo no ConfUI. Então, eu já expliquei as 2 formas de adicionar nós, clicando 2 vezes e pesquisando, ou usando o menu com o botão direito, Add Node e escolhe o nó. Existe uma terceira forma, que é o seguinte, é inclusive mais intuitiva e mais fácil. Simplesmente clicar no nó, no caso no componente que você quer usar, e arrastar ele. Clica na bolinha, arrasta para fora e solta. Aqui ele vai me trazer também as opções como se eu tivesse clicado 2 vezes, só que aqui ele vem mais específico, sabendo mais ou menos o que você já quer. Como você saiu de um nó de modelo, de model, a primeira opção que ele me dá é o Key Sampler, que é a opção certa. Então, nós temos essa sequência de montagem. Precisamos primeiro do load checkpoint, que nós já carregamos, o Key Sampler, que eu carreguei usando essa extensão da conexão dos nós, porque o Key Sampler, ele é o quê? Ele é o cara que vai fazer a mistura toda, ele é o artista que desenha. Então, para a gente recapitular, nós temos o load checkpoint, que ele é o ponto de partida do workflow. Então, ao selecionar o checkpoint name Juggernaut, XL, nós carregamos o modelo que expõe as 3 saídas do model, clip e vai, que representa as 3 partes internas do checkpoint. Tudo o que vier depois no workflow vai depender de pelo menos uma dessas saídas. Além do checkpoint e do Key Sampler, que a gente já vai falar dele daqui a pouco, a gente precisa também dos prompts de texto. Então, eu vou arrastar aqui, clicar na bolinha do clip, arrastar para baixo aqui pode ser. A primeira opção é Clip Text Encode, que é o prompt. Eu vou soltar ele aqui. Aqui no canto inferior direito de cada nó, vocês têm a opção de redimensionar ele. Clicando na parte do título, eu consigo mover ele pelo canvas. E ao clicar 2 vezes, eu posso alterar o texto dele. Aqui eu vou colocar prompt positivo. Posso também alterar a cor, clicando na bolinha, verde. O positivo eu quero que seja verde para ficar visualmente separado. Vou puxar mais uma bolinha daqui para outro prompt. Então seleciona o Clip Text Encode. Clica 2 vezes para escrever aqui prompt negativo. E vamos atribuir a cor vermelha para esse prompt negativo. Redimensionar e deixar ele aqui também. Então, nós temos o prompt positivo, que é o que você quer na imagem, e o prompt negativo, que é o que você não quer na imagem. E aí, por que a gente liga esse clipe nesse ponto aqui com os prompts? Esses nós de clipe de text encode, eles precisam do encoder da linguagem do modelo para traduzir o texto do prompt de linguagem natural humana em números. Sem essa conexão, ele não sabe qual vocabulário usar para interpretar as palavras. Por isso, inclusive, que se usa o inglês. É melhor usar o inglês para descrever o que se quer e o que se não quer aqui nesses modelos. E a saída desse nó é chamada de conditioning, que é o condicionamento de texto no modelo, e nós saímos com ele direto para o Key Sampler, o prompt positivo no nó aqui do positivo. Então, eu estou arrastando aqui, ó, de uma bolinha bem intuitiva, ó, de uma bolinha para outra, e o negativo para o negativo. Então, ele entrega essa representação numérica para o sampler poder misturar tudo e fazer o liquidificador sair a imagem, para poder guiar ele na hora de gerar a imagem. Já o Key Sampler, que nós adicionamos aqui anteriormente, ele é o nó central do processo. Ele que recebe tudo, aquela maçaroca, aquela massa de bolo, e executa o processo de difusão. O SDXL é Stable Diffusion. E o XL é o tamanho grande. A gente tem o SD 1.5, XL e depois aí tem outros modelos maiores. Então ele executa esse processo de difusão, que parte de um ruído puro, igual uma tela em branco,
e vai removendo esse ruído interativamente, guiado pelo prompt, até gerar uma imagem em espaço latente. Então, o KeySampler ele precisa da entrada do model para saber como remover esse ruído a cada passo. Que é o que nós temos aqui, ó. Nós temos a configuração de quantos passos nós vamos fazer. Nós já vamos ver isso. A entrada dos prompts positivo e negativo. O conditioning positivo diz para aonde a geração deve ir. E o negativo, ele diz o que evitar. Juntos, eles aplicam a orientação do prompt durante cada interação, cada passo. A entrada latente, que é a que está faltando aqui, ele é o canvas vazio, a tela em branco para ele começar a desenhar, que é onde vai começar a geração, a origem de geração da imagem final. Então aqui eu clico nesse componente de Latent Image, puxo para fora e ele vai me oferecer as opções de nós. Eu vou escolher o Empty Latent Image. Coloco ele aqui. Ele vai me gerar uma tela em branco. Outra coisa que vocês podem fazer é desabilitar o nó, clicando com o botão direito nele e escolhendo a opção Bypass, essa opção aqui, ó. Aí ele vai ignorar essa execução e vai continuar. Isso é muito útil quando a gente tem coisas no meio do caminho aqui que a gente quer desligar um pouco para testar. Mas aqui é só para a gente aprender. Então vamos tirar o bypass, vou clicar aqui para deletar essa conexão, diminuir a caixa do EMP. Não, diminuir não, né? Porque aqui eu quero ver ela. Eu vou puxar da saída do latente para fora aqui, ó, e vou escolher um vai decode. Porque a imagem latente, ela não é, ainda é um monte de números, é uma rede de nuvem de números. Então a gente precisa do vai decode para decodificar isso. Eu vou deixar ele aqui porque a gente vai usar ele depois também já. Mas fazendo o decode da imagem latente, eu consigo puxar o nó da imagem do decode para salvar a imagem. Ó, eu tenho um nó de Save Image ou o nó de Preview Image. Vou escolher primeiro de Preview, para a gente prever a imagem, para a gente visualizar a imagem. E se eu executar este modelo, ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos os que eu não quero que execute, ou que sempre não precisa executar, prompt negativo. Aí eu aperto Ctrl, ó. Seleciona o primeiro, aperta Ctrl, né? Tecla o Ctrl, segura ele apertado e vai clicando nos outros, que aí ele vai agrupar todo mundo. Agrupado todo mundo, clica com o botão direito em um deles e escolhe a opção Bypass, que o atalho é Ctrl B. Com isso ele não vai executar nada disso e só vai executar o Empty Latent Image, o Decode, e aí ele vai mostrar a imagem para a gente. Vamos fazer a primeira execução clicando em Run. E ele dá erro, porque ele precisa de um vai. O vai decode, ele não consegue fazer a tradução se não tiver o vai. Então, eu vou ativar. Ó, cliquei fora, agora cliquei aqui no checkpoint. Vamos ativar ele de novo, remover o bypass e puxar o nó do vai para o decode. Agora sim ele consegue fazer a execução. Ele vai carregar o checkpoint primeiro. Ele mostra a execução, ó, destacando o que está sendo executado no momento. Então, no momento, ele está carregando o checkpoint. Quando ele terminar aqui, ele vai destacar o próximo que ele vai executar. No caso, não deu tempo de ver, pelo jeito, ele foi muito rápido. E ele gerou aqui nossa imagem vazia, olha só. Então, na primeira opção, eu posso ver as imagens geradas. Clicando na lupa da imagem, eu posso ver que ela é uma tela em branco. Vocês podem perceber que não é uma tela lisa. É um negócio que tem algum ruído. Se olhar de perto, dá para vocês perceberem que tem ruído aqui nessa imagem. E é daí que ele vai modificando esse ruído até transformar em alguma coisa. Então vamos agora tirar o preview, não vou usar mais o preview. Eu clico nele, eu posso clicar nesse botão para deletar ou delete do teclado. Ó. Teclei delete, ele apagou. O vai decode pode deixar aqui porque a gente vai usar ele. E eu vou deletar esse nó, que é o nó do empty image. Vamos deletar e puxar do latente aqui de volta para o KeySampler. Vamos ativar, ó, vou dar Ctrl B, ativou, Ctrl B, ativou, Ctrl B, ativou. Ativei todo mundo de novo. Então, eu reconectei a imagem latente. Ela pode ser aqui, se você estiver usando algum checkpoint do modelo SD 1.5, o ideal é que seja 512 por 512. Mas aqui no modelo ele diz, tá? Normalmente ele dá as informações do que você deve usar. Olha aqui, ó.
Não, ele está falando aqui, ó, ele está dizendo assim, ó, recommended settings, vai is baked in. Então, quer dizer que está dentro do checkpoint o vai, não precisa ter vai externo. A resolução que ele pede aqui é 832 por 1216, que é o formato de portrait, né, retrato. Vamos usar esse formato aqui para respeitar o que ele está pedindo. Então, ó, a altura 1216 por 832 de largura. O batch size é quantas imagens eu quero criar. Eu posso criar 2, 3 versões, 4 versões ou uma só. Chegando no Case Sampler, nós temos algumas configurações bem interessantes. Vamos aumentar um pouco o tamanho dele para a gente ver esse número do seed que aparece aqui. Então, o Case Sampler, e aqui a gente já pode ligar. Ó, o latente ele vai nos samples do vai decoder e para terminar o fluxo, a imagem a gente puxa para um outro nó e diz para ele salvar a imagem. Então, a gente vai ter o nó aqui para salvar a imagem. Eu gosto de deixar esse nó aqui com tamanho bem grande, que aí eu consigo ver a imagem. Ele diz qual que é o prefixo que eu quero salvar. Então, eu vou salvar como aula 02 barra curso, sei lá. Então, ele vai gerar na pasta aula 02 e vai colocar o nome curso e um identificador que vai numerar essas imagens geradas para uma não substituir a outra. Bom, nós temos aqui algumas informações, algumas configurações do Case Sampler. Uma delas é o seed. O seed ele pode ser gerado automaticamente. Então, se a gente clicar aqui nessa seta aqui, ele faz o shuffle, né, que é randomizar esse valor. Ele pode decrementar 1 ou somar 1, ou manter fixo. Por que é interessante manter o seed fixo? Porque ele vai gerar o mesmo tipo de imagem e vai manter uma coerência. Se eu mudar o seed, ele vai ter ali uma centelha de imaginação diferente por causa desse seed. Os steps é a quantidade de vezes que ele vai processar o cérebro para transformar aquela imagem, que é aquele ruído branco, em uma imagem final. A configuração, então aqui, por exemplo, eu vou colocar 4 steps, que é uma forma rápida de usar e com 4 steps. O config, quanto maior a configuração, o CFG é uma configuração que ela faz o seguinte, ela vai balancear entre o que você escreveu no prompt e a criatividade da IA. Quanto menor o número, mais você vai deixar o modelo usar a criatividade dele. Eu tenho usado 3,5 e tem dado bons resultados. Quanto maior, se for colocar lá para 8, 9, ele vai fazer o quê? Ele vai aderir mais ao seu prompt e deixar o modelo menos criativo. Então, vocês testem essas opções. Eu mudei errado aqui. Não é o steps é 4 e o config é 3,5. Aqui vocês têm botões para diminuir ou aumentar, ó, tanto no seed, no steps e no config. O sampler name, eu não quero falar deles agora, a gente vai deixar isso mais avançado. E o scheduler também não mexa nisso. O denoise, ele é interessante porque ele é o quanto que o sampler vai mexer na sua imagem para gerar uma coisa diferente da imagem de origem. Então, se eu colocar valores baixos aqui, ele não vai fazer muita coisa. E o valor quanto maior é o que ele mais vai atuar na imagem. Eu tenho tido bons resultados com valor de 0,8 ou 0,9. Se eu quero fugir um pouco da criatividade dele, eu baixo para 0,5 ou 0,4 e aí ele vai respeitar mais o prompt, ou loras, ou outras coisas que a gente vai configurar depois. E aqui está pronto, nós podemos executar a nossa primeira imagem, a gente só precisa de um prompt para testar, né? Mais algumas dicas finais. Eu gosto de manter o fluxo do workflow da esquerda para a direita. Não sei se vocês preferem da direita para a esquerda, mas eu gosto desse ponto em que ele começa na esquerda carregando o checkpoint e termina na direita salvando a imagem. Mas aí é preferência pessoal. Vamos clicar aqui no Zoom to Fit. Cadê? Fit to View. O Fit to View está vindo direto no Load Checkpoint porque é o que está selecionado. Eu clico fora para ele tirar a seleção. E aí o Fit to View, que o atalho é o ponto. Então, se a gente se a gente teclar no teclado ponto, ele vai fazer o Fit to View. Então, eu acho que eu já fiz aqui um bom banho de loja com vocês. Uma última informação que se vocês forem
Se vocês tiverem TDAH, aqueles negócio de organização e tudo, e não gosta dessas coisas bagunçadas, por exemplo, o vai aqui passando debaixo do prompt, vocês podem, clicando com o botão do mouse normal aqui, né, no nó da ligação, e a tecla Alt. E aí, quando vocês puxarem, ele vai criar alguns nós a mais, ó. Olha lá, com tecla Alt selecionada, eu vou conseguindo. Sem o Alt não funciona, mas com o Alt, clicando aqui nos nós da conexão, eu consigo dar um ajuste melhor, ó. Então, aí, se vocês tiverem algum tipo de toque, né? Vocês podem fazer isso para melhorar a experiência, essas ligações macarrônicas, tá bom? Então, fica aí para vocês mais essa dica. Então, agora que nós já estudamos bem a interface do nosso ConfUI, vamos gerar a nossa primeira imagem. Primeiro eu vou salvar, clicando aqui nas opções do Workflow e opção Save. Ele vai aparecer aqui nos Workflows aqui. Olha lá, eu já até deixei ele marcado com bookmark. Se eu quiser carregar ele, se eu não tiver com ele aberto, eu vou fechar, vou criar um novo e vou fechar ele. Então eu iniciei, não estou com ele aberto. Como é que eu carrego ele agora? Clicando 2 vezes aqui, a primeira abre, a segunda fecha, tá? Se vocês quiserem saber como é que fecha esses painéis aqui, é só clicar de novo. Aqui eu não tenho opção de load. Então eu tenho que vir neste menu principal. Aqui sim eu tenho a opção de load ou o atalho Ctrl+O. Para carregar é interessante, porque ele guarda num lugar, você fala, mas aonde que está isso? Então vocês vêm aqui em Documentos, na pasta, né, pessoal sua, ConfUI, e ele vai estar aqui em User, Default, Workflows. Aí estão os workflows aqui, ó, gerando imagem da aula 2, é esse workflow, vou abrir ele, então ele está do jeito que a gente deixou. Vou colocar um texto aqui, então vamos falar um pouco de prompts agora. Eu deixei para vocês uma imagem aqui. Como que é um prompt bem estruturado? Ele é dessa forma. Você coloca um sujeito, uma ação na sequência, continua com uma ambientação, né? Sujeito, quem que é, a ação, o que está fazendo, a ambientação, aonde que ele está, a iluminação, né? Que iluminação que ele tem, se é uma iluminação aqui que nem eu tenho de youtuber, se é um sol na praia, se é uma iluminação de estúdio, de filme, e os modificadores. Se eu quero que seja uma animação, se eu quero que seja super realista, 2D, enfim. Aqui nós temos um exemplo, uma paca antropomórfica. Eu fui estudar o que é isso, tá? Para quem não sabe o que é antropomórfica, é algum objeto que tem características humanas, como rosto, boca, olhos. Então aqueles vegetais que você vê, aqueles videozinhos dele falando e tudo, aquilo é antropomórfico. Então é uma paca, não dá nem para falar isso, meu Deus, que trava-língua. Uma paca antropomórfica bebendo café em um resort ao pôr do sol. Então nós temos separados aí, uma paca antropomórfica é o sujeito, a ação é bebendo café, aonde que está é a ambientação, né, em um resort, a iluminação é o pôr do sol, então aí ele já entende que tem aquela luz ali do sol que está iluminando a paca. E o modificador, eu quero em ilustração em quadrinhos 2D. Então vamos usar esse exemplo. Eu vou usar em português, tá? Mas traduzam para o inglês e usem em inglês, que é melhor. Bebendo café. E o que eu não quero? Eu não quero humanos, por exemplo, humanos. Não quero que apareça humanos, eu quero que seja essas coisas antropomórficas e esses negócio homofóbico. Humanos, eu não quero low quality, eu quero um negócio em alta qualidade. Eu não quero, aqui então vamos colocar em português, vai. Não quero baixa qualidade, até para manter a coerência aqui, não quero baixa qualidade. Não quero borrão, que seria o blur, né? O motion blur, ou borrão de movimento. O que mais? Não quero membros extras. Isso aqui é bom, que em inglês fica extra limbs, para ele não colocar braços a mais, cabeças a mais, coisas a mais. E por aí vai, você vai dizendo o que você não quer. Vamos fazer o Zoom to Fit, clica fora para ele selecionar Zoom to Fit. E agora podemos clicar no Run. Dependendo da sua configuração, aí vai demorar um pouco mais. A minha tem demorado para imagens desse tamanho por volta de 2 minutos, eu acho. Vamos ver aqui se vai rápido. Como eu coloquei 4 steps só, ele vai bem mais rápido.
A imagem que você for gerar de forma final, prefira usar de 20 a 30 steps. Eu não mostrei uma configuração para vocês, ó. O de vocês ele não vai estar mostrando aqui embaixo o trabalho que ele está fazendo. Que aqui, ó, cada passo ele vai mostrando o esboço que ele está fazendo. Vocês vão aqui, ó, nas configurações, então vamos aqui no menu principal, Settings, e aí vocês têm aqui, ó, aqui. No próprio painel que abre, vocês têm esse Execution, que é o Live Preview Method. Configurem, ele vai vir como default, que o default é desligado. Vocês configurem como Latente to RGB. E configurado isso, ele vai começar a aparecer aqui o que ele está fazendo. Bom, a nossa imagem foi gerada, olha ela lá. Aqui provavelmente ele não entendeu a paca, tá? A questão da paca realmente acho que é um animal brasileiro, eu teria que escrever em inglês para ele poder entender. Mas ele gerou com 4 passos, ele já gerou alguma coisa parecendo uma aquarela, né? Parecido com uma aquarela aqui. É só a paca que ele não entendeu. Se eu mudar o animal, talvez um animal mais comum, um cachorro, antropomórfico, bebendo café em um resort, aí talvez ele entenda. Outra coisa interessante é o seguinte, aqui eu coloquei a configuração 3.5, então ele está respeitando mais a criatividade dele do que o meu prompt. Vamos aumentar isso aqui, por exemplo, para 6, aí ele vai começar a respeitar mais o meu prompt. E vamos executar. Aqui é uma questão de teste até que fique o que a gente imagina. Se o seed vocês não acharam legal o que ele gerou, mudando o seed ele vai gerar algo já completamente diferente. Aqui ele vai tentar gerar mais ou menos a mesma coisa porque o seed está igual. Olha lá, apareceu já o cachorro. Ele já começou a respeitar mais o meu prompt do que a criatividade dele. Aí, como vocês podem ver, ele está salvando então na aula 2/curso. Vamos procurar aqui nos arquivos. Olha lá, já apareceu, ó, config, né, documentos, config y, output. Ele já tem a pasta aula 2 e ele criou as duas imagens separadas por índice, ó, 00001 e a 00002. Tá? Com 4 passos ele fica bem parecendo uma aquarela mesmo, ó, é bem interessante. Ele colocou o cachorro em cima de um livro, parece que ele colocou um copo de leite e um café. A gente só vai saber isso quando gerar realmente uma imagem com 20 passos ou mais para que ele consiga processar, porque o que ele está fazendo é o denoise. Ó. Vamos baixar o denoise para ver o que acontece? Vou jogar ele para 0.29. O que ele vai fazer? Provavelmente muito pouca coisa. Ele vai deixar a tela com um brilho, vai colocar um ponto branco na tela, quer ver? Por quê? Porque o denoise é pegar aquele ruído que é original e transformar em alguma coisa. Então, quando você menos tira isso dele, essa capacidade dele, mais ele vai te entregar uma coisa mais chapada possível. Que é o que ele está fazendo. E está demorando pra caramba pra fazer isso. Ó, tá passando pelo vai e vai terminar. Gente, eu me empolgo com esse assunto. Eu já tô acho que há mais de 1 hora aqui. Olha que interessante, ele gerou até alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada? Ele até gerou alguma coisa. Eu me empolgo com o assunto, aí eu vou me perdendo nas coisas aqui. Olha lá, ele gerou um início de alguma coisa, de um desenho, de um esboço de cachorro aqui. Então é isso, ele começou a fazer alguma coisa, mas eu disse para ele, não interfere muito. Então ele fez isso. Quando eu digo para ele, ó, interfere o máximo, jogar lá para 1, aí ele já vai fazer uma coisa, nos primeiros passos ele já modifica bastante o canvas, que é a tela em branco, né, a imagem latente, o espaço latente. Aí ele começa com as luzes, ó, ele voltou para o cachorro, vai ser mais ou menos a mesma imagem, porque justamente ele está com o mesmo seed. Mas se eu mudar o seed, vocês vão ver que dá alguma diferença, que ele vai realmente ter uma nova criação. Aqui é basicamente a mesma imagem que ele já gerou. Eu vou colocar agora para ele fazer 25 passos e vou deixar ele, daqui a pouco eu volto para a gente encerrar a aula também, porque essa aula ficou enorme, eu me empolguei. Uma última informação enquanto ele está gerando aqui, ó. Se vocês forem lá no Civit, lembra que eu falei das configurações? Ele pede para rodar com essa configuração aqui, ó, DPM++, 2M SDE, com 30 a 40 passos, tá vendo? Ó, aqui ele pede. Ó, o 3 a 6 na configuração, ele vai trazer o quê? O 3 vai ser mais criativo e o 6 vai ficar mais, ou seja, quanto menos ele vai ficar mais realístico, porque ele vai usar a criatividade do modelo. Quanto mais próximo de 6, ele vai ficar mais perto do que o prompt pede.
Aqui ele está falando de High Resolution com 4K, para usar aqui um modelo que a gente vai ver mais para frente. E esse sampler aqui, o que eu queria falar é do sampler. Ó. Se vocês alterarem, é que o meu já está rodando, mas vocês alterem, esse sampler que ele pede é esse aqui, ó. DPMPP, eu gosto de usar esse aqui, ó. DPMPP 2M SD GPU. E aí vocês colocando esse, aí vocês mudem o scheduler de Simple para Carras, que funciona melhor. Dá um resultado melhor. Testem isso aí, vou deixar o desafio da aula para vocês no final. Enquanto isso, ele está gerando minha imagem aqui e eu estou falando demais. Ó, pessoal, uma última dica para vocês aqui. Eu estou cheio de dicas hoje. Essa etapa do vai decode, algumas placas de vídeo, por causa do tamanho da memória, pode dar problema. Bom, ele gerou a imagem, a gente já fala sobre ela. Mas se vocês tiverem problema com isso, puxem aqui do latente, apaguem esse decode e usem o tiled aqui, ó, vai decode tiled. Esse tiled vai fazer o quê? Ele vai transformar a imagem em pequenos tijolos. Os cachorros estão latindo ali. Em pequenos tijolinhos. E aí ele vai separar melhor na memória, otimizar o uso. Então, em placas que têm menos memória, vocês podem usar esse daqui. Fica a dica. E aí funciona da mesma forma. Ele tem a entrada do vai, dos samples e sai a imagem, tá? É o mesmo funcionamento. Aqui ele gerou nossa imagem. Vamos dar uma olhada nela. Ele não respeitou muito o prompt, até porque o prompt eu fiz em inglês. Mas aí vocês trabalhem nisso daí. O café tá ali, ó. Ele fez a animação com café. A gente pediu o estilo 2D, né? O estilo de quadrinhos, né? Façam testes. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou fechar e vou ensinar para vocês a última parte que eu vou salvar, claro, né? Para salvar meu trabalho. E vou exportar. Esse export, ele pede o nome do arquivo. Eu vou colocar como gerando imagem. Só que eu vou pôr underline aqui para ficar um nome de arquivo com underline aula 02. Esse arquivo vai baixar um JSON. E vocês podem mandar para os amigos, para mandar para quem quiser. O que eu vou fazer é pegar esse JSON e vou subir, ó. Vou botar na pasta aqui da aula aqui. Eu até criei a pasta da aula, não usei, ó. Criei o curso com file I aula 2. Ó. Vou gravar ele aqui. E isso daqui eu vou subir para vocês no GitHub, que eu já vou mostrar. Então eu tenho agora o JSON. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá no GitHub, que eu já vou mostrar para vocês como é que pega. Vocês vão vir aqui, dar um file, open, e vão achar aquele arquivo JSON. Basta fazer isso, abre exatamente esse fluxo que eu já tenho carregado. Fechou? O que mais que eu tenho de dicas para vocês aqui? Vou mostrar agora o GitHub para vocês. Então nós temos o repositório dos códigos das aulas e aqui nós temos a primeira aula que já tem. Vocês vão ter o link para essa página aqui do GitHub na descrição do vídeo. Você já tem a primeira aula que ensina a instalação. E a segunda aula, o que eu vou fazer agora, vocês vão ter uma outra pasta aqui, aula 02, gerando imagem. E eu vou colocar esse JSON para vocês, se não quiserem construir do zero o fluxo, basta abrir o JSON que eu já deixei pronto para vocês nesse arquivo aqui. Eu não tenho ele aqui porque eu não subi ainda, mas a hora que a aula estiver publicada já vai estar o arquivo para vocês prontinho aqui. Então, recapitulando, nós configuramos a interface, entendemos a estrutura de um modelo SDXL, né, o NET, o Clip e o VAI, que vem tudo junto, integrado. Montamos um workflow completo de texto para imagem, que é o Text to Image. Vocês podem ver essa expressão como T2I, que é Text to Image. Geramos a primeira imagem, salvamos o workflow para as próximas aulas, e que vai estar disponível lá no GitHub para vocês. Bom, para desafios da aula hoje, eu quero que você monte o seu workflow seguindo os passos que eu ensinei e gere uma imagem usando a estrutura do prompt que também eu ensinei, né? Sujeito, mais ação, mais ambiente, mais iluminação, mais modificadores. Experimente ajustar as configurações do sampler e os steps para ver como é que saem os resultados. E aí compartilha comigo aí nos comentários o que você conseguiu fazer. Troque também o prompt para inglês, faça testes com inglês, abuse do prompt negativo para ver o que você consegue de resultados e comenta aí.
Então é isso, para a próxima aula nós vamos expandir os nossos conhecimentos, usar esse workflow como base e começar a explorar os loras, que são artistas especialistas. Como, por exemplo, eu estava mexendo num lora esses dias que faz dioramas. Então ele pega essa imagem do cachorro e tudo, você pede para ele fazer um diorama, e aí ele vai ajudar o sampler, que é o artista principal que está ali pintando, ele vai dar uns toques dizendo para ele, não, ó, pinta desse jeito aqui porque vai ficar com esse estilo. Então ele adiciona estilos à imagem que você está gerando. E aí, se você chegou até aqui, lembra de compartilhar, dar o like e comentar alguma coisa aí para o YouTube entender que você está engajando com o meu vídeo. E eu fico por aqui. Até a próxima aula. Fui!